A casa parecia ter encolhido depois que minha mãe morreu. Tudo estava no mesmo lugar. Os quadros tortos, a estante de livros, o cheiro do café que ainda insistia em sair da cafeteira automática que programei meses antes. Mas havia algo que havia desaparecido de vez. O centro da nossa vida. Ela era o tipo de mãe que não deixava o silêncio entrar. Falava o tempo todo. Ria alto. Reclamava como se estivesse encenando uma peça. Mas agora, a casa era só isso. Silêncio. O velório. Foi rápido. O luto. Lento. Eu, minha irmã Júlia e meia dúzia de parentes distantes. Todo mundo parecia desconfortável. Como se a morte dela tivesse deixado um vazio não só de afeto, mas de respostas. Meu pai, sumido há mais de 15 anos. Desapareceu da nossa vida como quem fecha uma porta e nunca olha para trás. E por isso, crescemos como dois. Eu e Júlia. Os sobreviventes. A primeira coisa que me estranhou. Quando cheguei no apartamento dela para separar os pertences e resolver o inventário, uma coisa me incomodou de cara. A carta no chão. Um envelope pardo, sem remetente, mas com uma única palavra escrita à mão, em letras cursivas bem cuidadas. Henrique. Peguei. Abri. E o que li ali não fazia nenhum sentido. A carta, como um sussurro do além. Filho, se você está lendo isso é porque eu já parti. E preciso te contar algo que nunca consegui te dizer em vida. Algo que não é fácil. Algo que pode mudar tudo. Você e Júlia não são irmãos da forma como sempre acreditaram. Não posso me desculpar o suficiente por isso, mas prometo que não foi por mal. Se quiser saber toda a verdade, vá até o meu armário, a parte de cima, onde você acha que nunca há nada. Meu corpo gelou. Não era possível. A gente cresceu junto. Ela era minha irmã. Ela tinha que ser. Mas a caligrafia era dela. O jeito de assinar. Até o papel. O mesmo das cartas de aniversário que ela me escrevia quando eu era criança. Corri até o armário. Subi numa cadeira. E atrás de uma mala antiga, encontrei uma pasta preta com um fecho de elástico, marcada com uma única palavra. Confidencial. Dentro da pasta, o começo do fim certidões. Fotos antigas, cartas trocadas entre minha mãe e meu pai. Uma ultrassonografia com uma data que batia exatamente com o nascimento da Júlia. Só que 1 ano depois da separação deles. Meu estômago virou. Ela não era minha irmã. Ela era filha do meu pai, com a minha mãe, depois do divórcio. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentado na sala da minha mãe, com aquela pasta no colo, como se ela fosse uma bomba prestes a explodir. Cada documento, cada carta, cada data, era uma punhalada num passado que eu achava conhecer. Mas o pior ainda estava por vir. Porque até então, tudo estava no campo da dúvida. E eu precisava ouvir da boca dela. Júlia. A pessoa que eu mais confiei na vida. Aquela que agora podia ser o elo entre 2 traições. O encontro. Liguei para ela no dia seguinte. A voz dela, do outro lado da linha, estava calma. Quase aliviada. Como se soubesse. Pode vir aqui em casa hoje à noite? Perguntei direto. Claro. Aconteceu alguma coisa? Sim. Aconteceu. Desliguei. Sem explicar nada. Porque tem coisas que não se contam pelo telefone. A casa que sempre foi nossa. Chegar no apartamento onde a gente cresceu foi como atravessar uma linha do tempo. Cada parede, cada corredor, cada foto na estante, tudo dizia: vocês são irmãos. Mas a pasta nas minhas mãos dizia o contrário. Ela abriu a porta com um sorriso contido. Tá tudo bem? Senta, a gente precisa conversar. E eu não rodeei. Coloquei a pasta na mesa. Abri e tirei a ultrassonografia. Mostrei a ela. Você sabe o que é isso? Ela olhou. E a expressão dela mudou. Não foi choque. Foi resignação. Você sabe, eu disse. Sempre soube. Ela não negou. A verdade sai, mas não inteira. Henrique, eu queria te contar. Muitas vezes. Mas você era tudo que eu tinha.
E eu sabia que, se falasse, talvez te perdesse. Você não me perdeu. Você me enganou. Você não é minha irmã. Ela balançou a cabeça. Tecnicamente, eu sou. Somos filhos do mesmo pai. Mas não da mesma história. A história que minha mãe nunca contou. Júlia contou tudo. Depois que meus pais se separaram, minha mãe entrou em depressão. O pai dela, nosso pai, reapareceu meses depois. Prometeu apoio, disse que mudaria. E ela caiu. Tiveram um caso. Ela engravidou da Júlia, mas ele sumiu de novo antes da bebê nascer. Eu nasci no erro, e ela teve que me esconder dentro da verdade. E então, a parte que me rasgou por dentro. Ela te amava demais para dividir esse amor. Ela tinha medo de que você a enxergasse com desprezo, ou pior, que rejeitasse a mim. Então ela escolheu o silêncio, e me ensinou a chamá-lo de irmão, e eu aprendi a te amar, como se fosse. Mas amor com mentira, naquele momento tudo virou pó. Anos de Natal, brincadeiras, segredos de infância, tardes de videogame, broncas compartilhadas. Nada disso apagava o fato de que minha vida inteira foi construída em cima de uma mentira. Depois que Júlia saiu, a casa parecia ecoar outra frequência. O silêncio não era mais de luto. Era de desconfiança, de desconstrução. Passei a noite sentado no chão da sala da minha mãe, com todas as cartas, documentos e registros abertos em volta de mim, como peças de um quebra-cabeça que, no fundo, eu não queria montar. Mas eu precisava entender. Por que ela escondeu isso por tanto tempo? E o que exatamente ela tentou nos proteger? No fundo da pasta, um envelope vermelho. Era o único com um selo de cera quebrado. Sem destinatário. Sem remetente. Dentro havia 6 cartas numeradas, todas endereçadas ao mesmo nome. Carlos Henrique Bastos. Meu pai. O homem que sumiu. O mesmo que, pelo visto, nunca esteve tão distante quanto parecia. As cartas eram como um diário rasgado. Cada uma era mais intensa que a anterior. Na primeira, ela o culpa pela separação. Na segunda, ela admite ainda amá-lo, contra a própria vontade. Na terceira, fala do encontro que tiveram depois da separação. Na quarta, revela que está grávida. Na quinta, suplica para que ele volte. Na sexta, ela desiste. Você me destruiu, Carlos, e agora quer destruir o Henrique. Mas eu não vou deixar. Você vai embora de novo, como sempre fez, mas a Júlia vai ficar, e ela nunca vai saber que você é o pai. Ela vai crescer com amor, não com a sua sombra. E o Henrique nunca vai descobrir que teve um pai que o trocou 2 vezes. Era isso, um acordo de silêncio. Uma punição disfarçada de proteção. Minha mãe não contou a verdade para ninguém. Não por medo, mas por controle. Ela queria punir meu pai pela ausência e proteger a imagem que eu tinha dela. Só que no fim, ela sacrificou nossa verdade, nos amarrou numa mentira confortável. Mas tinha mais. Entre os papéis, havia uma foto, datada, 2008, meu pai, com outra mulher e 2 crianças. No verso, Carlos e família, julho de 2008, Florianópolis. Ele tinha outra família. Enquanto a gente tentava sobreviver com os cacos da anterior, o mundo girava, mas nunca. Ao nosso favor era isso. Enquanto eu crescia acreditando que meu pai era um fantasma, ele vivia outra vida. Com outra mulher, com outros filhos, e minha mãe sabia, o tempo todo. A fúria que vem com o entendimento. Me levantei. Joguei as cartas sobre a mesa. Respirei fundo. E liguei para Júlia. A gente precisa ir para Florianópolis, juntos. Tem mais coisa nessa história do que só traição. Tem mentira. E tem alguém que precisa responder por tudo isso. A decisão foi rápida. Impulsiva, talvez, mas necessária. Florianópolis não era longe. Mas a verdade? A gente não estava viajando para uma cidade. Estava entrando num território emocional onde nada era seguro. Eu e Júlia. Unidos. Pelo desconhecido. A estrada foi silenciosa. O que você diz para alguém que passou a vida sendo sua irmã e agora é, tecnicamente, sua meia-irmã, filha da traição mais profunda que sua mãe cometeu?
Ela estava quieta, olhava pela janela, mordeu a unha por quase 1 hora. Você odeia ela? Perguntou de repente. Não sei. Eu acho que não consigo. Mesmo sabendo de tudo, eu ainda sinto falta dela todo dia. Eu também, eu disse. E por um segundo, éramos só 2 órfãos tentando entender o que restou da nossa história. A chegada. O endereço da foto nos levou até um bairro residencial. Casas bem cuidadas, jardins com flores, aquele ar de vida que deu certo. Bati na porta. Um homem de meia idade abriu. Reconheci no ato. Era ele, Carlos, o homem que tinha sumido, o pai que virou lenda, o erro que virou mistério, o encontro que deveria ter acontecido. Anos atrás, ele nos encarou por alguns segundos, sem expressão. Henrique? Sou eu. E você... Júlia? Ele olhou para os lados como se esperando câmeras escondidas. Querem entrar? A casa do outro lado da história. Sentamos numa sala que mais parecia catálogo de revista. Fotos sorridentes, troféus, crianças formadas, tudo o que a gente nunca teve. Por que vocês vieram? Ele perguntou. Para entender, para ouvir da sua boca. Respondi. Ele respirou fundo, pegou um copo d'água e se sentou. Eu não sou o monstro que vocês acham. Então me diz, por que sumiu? Porque eu era fraco. Porque eu achei que seria mais fácil construir uma nova vida do que consertar a antiga. A confissão. Que ninguém esperava. A verdade é que eu nunca consegui esquecer vocês, mas a sua mãe me proibiu de voltar. Disse que vocês estavam melhor sem mim. E parte de mim acreditou. Mentira. Júlia disse. Ela só queria te punir, e você deixou. Ele abaixou a cabeça. Eu aceitei, fui covarde, e vocês pagaram o preço. Mas tinha algo errado. Durante a conversa, algo me incomodava. Pequenos detalhes, desvios de olhar, respostas decoradas. E então percebi, ele não estava dizendo tudo. Você sabia que ela engravidou de novo, depois do divórcio. Sabia que a Júlia era sua filha. Mas por que nunca apareceu? Nunca procurou? Nunca tentou? Silêncio. Porque ela não era a única. Como assim? Ela não era a única. Perguntei, sem conseguir esconder a incredulidade. Carlos, meu pai, encarava o chão como se esperasse que as tábuas lhe engolissem. Não era só culpa, era vergonha, misturada com a resignação de quem sabe que não há mais como escapar. Eu tentei enterrar essa parte da minha vida, tentei apagar, mas vocês apareceram. E agora, eu preciso contar tudo. O homem que não sabia ser pai. Depois que me separei da mãe de vocês, eu entrei numa espiral, bebida, relacionamentos casuais, promessas vazias. Eu achava que podia consertar tudo apenas começando de novo, com alguém novo. Mas isso não parou. E um dia percebi que poderia ter outros filhos por aí. Além da Júlia? Sim, 3 possíveis, talvez 4. Meu estômago virou. Júlia arregalou os olhos. Você tá dizendo que tem mais gente como a gente? Não sei ao certo, mas é possível. A foto que mudou tudo, de novo. Do bolso da carteira, ele tirou uma foto amarelada. 3 crianças, uma mulher. Essa aqui se chama Clara. Ela nasceu meses depois da Júlia. A mãe dela era, digamos, uma história mal resolvida. Eu tentei me aproximar quando ela tinha uns 5 anos, mas a mãe dela sumiu, e eu desisti. Ela pode ser filha minha, ou não. Mas se for, ela é de vocês também. Júlia quebrou o silêncio. Você não faz ideia do que causou na nossa vida, faz? Você acha que isso é só sobre DNA? Sobre se somos irmãos ou não? Você destruiu a imagem da nossa mãe, da nossa infância, da nossa história. Carlos tentou interromper. Não, me escuta. Você não foi só um pai ausente. Você foi o ponto cego que fez nossa vida toda girar numa mentira.
E agora você aparece com possíveis irmãos como se fosse um jogo de tabuleiro desorganizado? Silêncio. Denso. E cheio de verdades não ditas. Uma escolha. Enterrar o passado ou desenterrar. Mas quando saímos da casa, Júlia tremia. Eu não quero mais saber. Já foi demais. Mas e se tiver mais gente por aí? Gente como a gente? Gente que cresceu no escuro? Será que a gente não merece saber de tudo? Ela me encarou. Saber tudo às vezes é pior do que viver com a dúvida. Mas eu prefiro a dor da verdade do que o conforto da mentira. Respondi. E assim, a próxima jornada. Começava uma pista. Um nome. Uma cidade. Clara. Se ela fosse mesmo nossa irmã, o que mais havia sido escondido de nós? Encontrar Clara não foi tão difícil quanto imaginávamos. Carlos havia mencionado que ela provavelmente ainda morava em Joinville. Com o nome completo da mãe dela, conseguimos localizá-la em poucas buscas. Uma professora de artes visuais. 31 anos. Perfil discreto, mas ativo. O mais difícil não seria achá-la. Seria o que viria depois. Dizer a verdade. Ou parte dela. O encontro marcado. Enviei uma mensagem pelo Instagram. Me apresentei apenas como Henrique. Disse que precisava falar com ela sobre algo que envolvia nossas famílias. Ela respondeu no dia seguinte. Acho estranho, mas... Tudo bem. Pode vir aqui na escola depois das 17 horas. Chegamos pontualmente. Júlia ao meu lado, tensa. Ambos tentando esconder a ansiedade com olhares trocados e silêncios desconfortáveis. Clara era tudo que não tínhamos sido sorridente. Leve. Com um jeito acolhedor que dava até raiva de tão natural. Então, o que está acontecendo? Clara, a gente veio aqui porque existe uma possibilidade de que a gente seja irmãos. Ela parou de sorrir. Se ajeitou na cadeira. Desculpa, como assim? A verdade é servida gelada, mas ainda queima. Seu pai era o Carlos Henrique Bastos? Perguntei. Ela hesitou. Minha mãe nunca quis falar dele. Disse que era um covarde. Um erro do passado. Então, infelizmente, a gente conhece bem essa história. Você não está sozinha, disse Júlia. Tirei a foto que Carlos havia nos dado. Mostrei. Ela pegou devagar, encarou e começou a chorar. Eu guardei essa mesma foto por anos e nunca soube quem eram essas outras duas crianças. Agora eu sei que eram vocês. Mais uma vítima. Do silêncio, Clara contou que cresceu sem referência paterna. A mãe dela sempre foi dura. Nunca deixou perguntas florescerem. E isso criou nela uma espécie de couraça, que escondia um abismo. Eu achava que era a única filha perdida. Agora vejo que fomos muitos, jogados fora como pedaços de uma vida que ele tentou apagar. Mas vocês pelo menos se tiveram. Eu não tive ninguém. E então, um momento de união verdadeira. Você tem agora, disse Júlia com os olhos marejados. Se tudo isso for verdade, nós somos família. Não do jeito certo, mas talvez do jeito necessário. Uma nova possibilidade clara se comprometeu a fazer o teste de DNA. Estava cética, mas aberta. Dava para ver que, lá no fundo, uma parte dela queria acreditar. Enquanto saíamos da escola, Júlia segurou minha mão. Você tinha razão em vir atrás dela. Talvez a gente esteja fazendo algo certo no meio de tanta bagunça. Eu não respondi. Mas pela primeira vez desde a morte da nossa mãe, senti que algo estava sendo consertado. O teste de DNA ficou pronto em menos de 2 semanas. Mas cada dia parecia um mês. Júlia se ocupava organizando as coisas da casa da nossa mãe, como quem tenta controlar o incontrolável. Clara continuava a dar aulas, mas respondia nossas mensagens com menos frequência, talvez tentando não criar expectativas. E eu vivia preso entre o passado e o futuro, sem saber mais onde estava meu presente. O dia do resultado. Nos encontramos no laboratório. A funcionária chamou nossos nomes. Clara respirava fundo sem parar. Júlia roía as unhas. E eu? Tentei manter o rosto neutro, mas por dentro eu tremia. Envelope aberto, olhares cruzados. E a frase que selou tudo.
Compatibilidade genética de 99,98%. Clara é filha biológica de Carlos Henrique Bastos. Agora é oficial. Ela era nossa irmã. Não mais talvez. Não mais possibilidade. Realidade. Clara não chorou, mas sentou, em silêncio, por longos minutos. É engraçado. Eu passei a vida toda querendo saber quem era meu pai. Agora eu sei. E tudo que eu sinto é raiva. O que veio? Junto com a verdade. Na semana seguinte, ela nos chamou até sua casa. Disse que havia achado algo entre os papéis da mãe, que havia falecido 3 anos antes. Nos entregou uma caixa de cartas, correspondência trocada entre ela e nossa mãe. Sim, as duas sabiam uma da outra, e se corresponderam por anos, escondidas de nós. As cartas trocadas pelas mães. Em uma das cartas, nossa mãe dizia: "Não quero que eles saibam, seria confusão demais. Deixe que vivam suas vidas, já basta o que o Carlos nos causou." E a mãe da Clara respondia: "Concordo, eles não precisam do peso das nossas escolhas." Elas criaram uma aliança de silêncio, um pacto materno de proteção ou omissão. Júlia reage, com fúria. Elas nos tiraram o direito de escolher, de saber, de decidir o que fazer com a verdade. E por quê? Por orgulho? Medo? Covardia? A gente viveu a consequência da mentira delas, e agora tem que costurar os pedaços. Clara não respondeu. Apenas segurou firme uma das cartas e deixou cair uma lágrima. Mas uma carta, em especial, nos paralisou. Data: março de 1994, antes de qualquer um de nós nascer. Estou grávida de novo, mas ele não sabe, nem vai saber. Dessa vez, vou desaparecer. Assinada MC. E no canto, escrito com outra caneta: a criança nasceu. Menino, entregue para adoção anônima. Um quarto irmão? Um filho jogado fora para apagar o erro definitivo? A história não apenas se desdobrava, ela colapsava. A carta falava de um filho nascido em segredo e entregue para adoção. Sem nome, sem registro conhecido, sem pistas. Mas bastava isso para nos tirar o chão. Porque, até ali, a história já tinha nos virado do avesso. Mas um quarto irmão? Alguém que cresceu sem saber que a origem dele era uma teia de silêncios e omissões como a nossa? A pergunta deixou de ser: devemos procurar? E passou a ser: estamos prontos para o que vamos encontrar? Júlia foi contra. Clara, indiferente. A gente já está emocionalmente quebrado demais, Henrique, disse Júlia. A última coisa que precisamos é cavar mais fundo nessa cova de segredos. Clara, mais fria. Se ele foi entregue, provavelmente teve uma vida melhor do que a nossa. Por que puxar ele de volta para esse caos? Mas eu não conseguia parar. Era como se minha mente tivesse ligado um alerta que não desligava. O início da busca. Voltei à pasta original da minha mãe. Em uma das cartas trocadas com a mãe da Clara, um endereço apareceu. Uma casa de repouso. Data: 1994. Fui até lá. Falei com a direção. Mostrei a carta. Eles permitiram acesso a registros antigos, mediante autorização judicial. Demorou, mas valeu. Arquivo encontrado. Registro de nascimento. Recém-nascido masculino. Entregue sob sigilo de gestante. 16 de julho de 1994. Encaminhado a um abrigo em Curitiba. Adotado em outubro do mesmo ano por um casal chamado Lima. Não havia nome original, somente o novo. Caio Lima. O dilema. E agora? Contar para Júlia e Clara? Ou seguir em silêncio? Como as mães fizeram. Voltei para casa. Passei horas encarando o nome no papel. Até que mandei uma mensagem. Para os dois. Encontrei o registro. Ele existe, se chama Caio. Silêncio. Depois Clara respondeu: "Você vai mesmo atrás disso?" "Vou." E fui Curitiba. Endereço rastreado através de redes sociais e registros públicos. Ele era jornalista. 30 anos. Casado. Pai de uma menina. Olhei para as fotos do perfil e me vi ali. O mesmo queixo, o mesmo olhar, o mesmo vazio disfarçado de força. O contato.
Enviei uma mensagem curta. Oi, meu nome é Henrique. Acho que posso ser seu irmão. Se você estiver disposto a conversar, me avise. Prometo que é sério. A resposta veio no dia seguinte. Se isso for alguma piada, tem graça nenhuma. Mas se for verdade, então você tem muita coisa para me explicar. Era o começo de mais uma explosão. E dessa vez, ela poderia nos separar de vez. Sentamos em uma cafeteria discreta em Curitiba. Júlia veio, apesar de relutante. Clara, por respeito, se manteve mais distante. Quando ele entrou, foi como olhar para uma versão alternativa de mim. Mesmo porte. Mesmo tipo de cabelo. Mas com uma energia completamente diferente. Como alguém que aprendeu a confiar apenas em si mesmo. O início do confronto. Então, vocês são meus irmãos? É o que tudo indica. E como é que vocês demoraram 30 anos para me achar? Silêncio. Me deixaram para trás. E agora aparecem com um discurso de verdade? Não fomos nós, Caio, disse Júlia. Foram as nossas mães. Elas esconderam tudo de todos. Ele riu. Seco. Claro! A culpa é sempre dos mortos, né? O desabafo de um homem ferido. Vocês sabem o que é crescer com a sensação de que algo estava errado, mas ninguém te dizia o quê? Ter pesadelos com rostos que você nunca viu? Acordar com medo de ser esquecido, mesmo sendo adotado por uma família que me amava? Eu senti isso a vida inteira. E agora vocês aparecem com verdade como se fosse presente de Natal. Desculpa não basta, ele disse. E perdão não é automático. O choque entre sangue e realidade clara tentou se aproximar. Caio, eu também fui criada longe da verdade. Minha mãe sabia da sua existência, assim como a sua sabia da minha. A gente é o resultado da vergonha deles, mas isso não precisa ser o fim da história. Ele a olhou, frio. Eu não sei se quero ter irmãos, e mesmo que queira, não sei se quero vocês. Aquilo doeu, como faca. Mas era justo. Nós o encontramos. Mas não tínhamos o direito de exigir nada. Uma saída sem alívio. Ele se levantou. Não vou desaparecer. Mas também não vou fingir que isso aqui é uma família. Porque não é. É um acidente de sangue. E saiu. Sem abraços. Sem promessa de contato. Sem esperança. A ruptura. Depois daquilo, o que sobrou entre nós também se partiu. Clara voltou para Joinville em silêncio. Júlia voltou a evitar mensagens. E eu... Fiquei preso com a culpa de quem achou que estava reconstruindo pontes, mas só escavou ruínas. Nunca imaginei que o luto da minha mãe me levaria a desconstruir a própria ideia de família. O que começou com uma carta no fundo de um armário virou um labirinto emocional, onde cada revelação era uma lâmina. Hoje, eu sou um homem com irmãos que não se falam, com lembranças que foram redesenhadas e com uma vida que carrega cicatrizes invisíveis. Clara seguiu a vida dela. Júlia se fechou. Caio nos ignora. E eu, continuei. Às vezes tento juntar os pedaços do que fomos. Outras, só deixo que tudo permaneça quebrado. Porque, para ser honesto, tem histórias que não se consertam, só se entendem. E hoje, entendo uma coisa que precisei perder muito para aprender. Segredos não protegem. Eles isolam. Eles destroem por dentro enquanto fingem que estão guardando algo por amor. Meus pais erraram. Minhas mães esconderam. Mas nós herdamos esse legado. E agora, cabe a nós decidir o que fazer com ele. Se eu pude escolher uma coisa, foi contar essa história. Não para causar, não para comover, mas para avisar. Às vezes, quem diz, é melhor não saber. É quem mais se beneficia da sua ignorância. E foi assim que uma família que parecia comum se revelou um emaranhado de segredos, traições e silêncios que atravessaram décadas. Henrique achava que conhecia a própria história, mas bastou uma carta esquecida para desmontar tudo. No fim, ele não encontrou reconciliação, não teve perdão coletivo, não houve final feliz, só a verdade nua, crua e impossível de ignorar. É fácil julgar à distância, dizer que teria feito diferente. Mas a verdade
é que ninguém sabe o peso de um passado até ele cair no seu colo. E agora eu te pergunto: se você tivesse descoberto tudo isso, você teria ido até o fim? Ou deixaria o tempo enterrar o que o silêncio construiu? Responde aí nos comentários, porque essa história ainda está longe de ter uma resposta simples. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Porque aqui toda semana tem história que parece mentira, mas é 100% real. E nunca se esquece: quem esconde o passado, uma hora, tem ele exposto diante de todos.